Em primeiro lugar, eu queria colocar o deputado Samuel Moreira e cumprimentá-lo pelo esforço, sua tentativa de chegar a um relatório. Queria primeiro também separar coisas aqui. Nós temos que hoje mesmo sair uma grande denúncia na Folha de São Paulo a respeito do espalhamento de fake news, né, por máquinas, robôs, que impulsionam mentiras. E teve muita gente que viveu disso, inclusive o presidente da República. Ele foi eleito por isso, pelas máquinas de fake news. Eu acho que aqui nós estamos no Parlamento Brasileiro, e no Parlamento Brasileiro está se discutindo a vida de 200 milhões de pessoas. 200 milhões de pessoas. Por isso, inclusive, nós não temos tido pressa, deputado Marcelo Ramos, porque nós entendemos que é muita responsabilidade nossa votar um projeto, entende, que vai melhorar ou piorar muito a vida de muita gente. Tá certo? Então, eu queria começar com isso. Fake news. Agora mesmo um deputado se referiu, dizendo que tem deputados da esquerda, mas depois se queixam que tem recursos, e depois falam que o Paulo Guedes é banqueiro. O Paulo Guedes é dono do BTG Pactual. Só isso. São bilhões de reais. Bilhões e bilhões. O presidente do Partido Novo é o João Amoedo. O patrimônio declarado dele é 450 bilhões de reais, deputado Daniel. 450 bilhões de reais. E é dele, milhões de reais. Ele mesmo declarou isso na campanha. Agora aqui, de repente, eles vão levantar a vida de uma pessoa que fez um patrimônio honesto, salarial. É muito, porque você não deve guardar dinheiro no colchão, como alguns devem guardar aqui, de mentirinha. Então, quero dizer que eu sei enfrentar fake news, mentiras que são plantadas para levar o senso comum à massa. E o senso comum, ele estoura o parlamento brasileiro, a dignidade dos mandatos parlamentares e a democracia brasileira. Nós vamos reagir contra isso, nós devemos reagir contra isso. E isso não depende de partido. Não depende da ideologia do partido, depende da dignidade de não mentir. O que está se fazendo é mentir. Mas tudo bem, porque a gente tem caso, a ditadura mentia também. Não só mentia, torturava e matava, né? Então, quero começar com isso para dizer e chamar primeiro a fala do deputado Perondi. Eu quero resgatar uma fala dele, de 2 meses atrás. Quem paga a conta da crise são os pobres. Ele falou aqui, está gravado. Ele sabe disso, que a maioria dos recursos que vão ser arrecadados por essa proposta vem do regime geral da Previdência Social. Todo mundo sabe disso, né? Então, nós não podemos começar um debate sem tratar do seguinte modelo econômico, se a gente quiser politizar. O que nós temos que fazer para ter mais distribuição de renda no nosso país, criar um sistema de proteção social para milhões de pessoas, tá certo? E, ao mesmo tempo, ter as pessoas empregadas. Porque o regime de repartição, solidariedade, prevê as pessoas empregadas, contribuindo com o sistema. Se não estiver contribuindo com o sistema, se você tem 50% da mão de obra fora do sistema, então você realmente não vai poder ter regime nenhum de solidariedade. Essa é a crise brasileira. Só que nós temos uma grande divergência nisso. Alguns acham que você falar para o mercado, olha, vai ter reforma aí, vai economizar 1 trilhão, o mercado vai jorrar dinheiro aqui no Brasil, lá de fora, vai baixar a taxa de juros e vai gerar emprego. É mentira. Essa teoria está derrotada pela verdade. Inclusive, digo mais, eu ouço isso desde o tempo do Fernando Henrique, e também fui contra a política do Lula e do Palocci particularmente. Então, é aí que começa a questão. Ou seja, qual é o debate que nós devíamos estar fazendo aqui? Como é que a gente arrecada mais
para depois falar, vamos ter que fazer sacrifícios gerais. Esse é o debate que nós tivemos, deputado Alex, ali, naquele dia, e que hoje está se instalando a comissão especial da reforma tributária. Mas a reforma tributária tem que vir antes da reforma previdenciária. Porque a partir da reforma tributária, nós sabemos o quanto se pode arrecadar, quem pode pagar mais e muito. Não o pessoal do salário mínimo, de 2, 3 salários mínimos, ou do regime geral. Eu estou falando de muito mesmo. Ou seja, o deputado Samuel Moreira introduziu uma questão que não estava nas previsões, que foi aumentar a CSLL, certo? Que já é contribuição previdenciária, como Vossa Excelência mesmo disse. E alguém reclamou, foi o deputado Paulo. Então, não, veja, pelo contrário, Vossa Excelência abriu um gancho para a reforma tributária. Então, pode ter, sim, cobrança, mas de quem tem mais. Não dá para dizer que os bancos, numa era de recessão de 7% de recessão, continuem ganhando 80 bilhões e nós falamos, não vamos taxar mais, porque ele vai repassar os preços adiante. Não existe isso, gente. O banco sempre vão repassar através da tarifa bancária, do spread bancário. Sempre eles ganham, com crise ou sem crise, com desenvolvimento ou sem desenvolvimento. Eles sempre ganham. Sempre ganham. Especulação. Veja, então, quem tem que ser taxado? Os bancos, mas vocês são contra a CSLL. Não, vai passar para o consumidor. Não é verdade. Essa ideia que vai passar para o consumidor é a mesma ideia. É a mesma ideia. Não vai passar para o consumidor. Eles ganham sempre. Nós temos que taxá-los e pegar esse dinheiro para fazer política pública. Tanto é assim que eu acho que os únicos que estão defendendo essa ideia é o Partido Novo que eu vejo. Eu não vejo outros partidos da situação, do próprio governo, defendendo essa questão. Segundo lugar, presidente, se nós quiséssemos de verdade arrecadar, nós temos várias formas, que é, por exemplo, Vossa Excelência podia ter introduzido no relatório a taxação de lucros e dividendos, porque não tem em lugar nenhum do mundo taxação de lucros e dividendos. Aqui é só no Brasil, talvez na Estônia, como alguém já disse aqui também. Brasil e Estônia. Poxa vida, vamos taxar os lucros e dividendos. Não tem problema nenhum, porque você está tirando de quem tem mais. Então, a verdade é o seguinte, vamos cobrar a dívida ativa. Aliás, quero recordar ao relator, ao presidente e a essa casa a seguinte questão. Na verdade, nós temos 4 projetos para a Previdência. A primeira foi a MP 871, que passou, não com o nosso voto. Que eu tenho vários questionamentos ao combate às fraudes que estão lá, por exemplo, como auxílio reclusão e outros. 2, a PEC 6, que é o que nós estamos discutindo. 3, o projeto dos militares. Aí ninguém mexeu. Ninguém mexeu, porque aí tremeu a base. Não pode. Por que não? Por que não? Por que os militares não entraram aqui? Por que eles foram aí separados? Quanto vai ser a economia com os militares? 1 bilhão, que eu sei da projeção. Quer dizer, enquanto os 17% do pedágio, o outro é 100%. Qualquer outro é 100%. Né? Em quarto lugar, tem um projeto que está escondido, mas ele é também do pacote, que era sobre a cobrança da dívida ativa, o devedor quanto mais. Ninguém vai atrás, ninguém instala a comissão. Assim como o projeto militar só vai ser votado depois, mas já tudo jogo combinado. Por isso, senhor presidente, eu quero dizer a vocês o seguinte, ainda tem muita maldade aqui nesse projeto, porque eu acho que o relator, nós poderíamos ter um debate que uma tabela aqui na parede daria conta de dizer da onde vai sair quem vai pagar a conta da crise. Da onde vai sair. Então, o que se tirou foi aquilo que era o mais absurdo dos absurdos, que era o bode na sala, que era a questão do BPC, a questão do trabalhador rural, porque todo mundo sabe, qualquer parlamentar aqui do interior e das cidades do Nordeste e tal, sabe perfeitamente, se você tirar o BPC e a aposentadoria rural, você acaba
acaba com a receita dos municípios, o gasto no município, com o ciclo virtuoso de receber, injetar na economia, a economia render, a indústria vender e assim por diante. Morrem, a maioria vive de FPM e desses recursos. Então, por isso que eles tiveram que ficar fora, porque qualquer parlamentar sabe que está cometendo suicídio político, inclusive, quando faz isso. Então, é lógico, mas da onde sai? Da onde vai sair? De que maldades vai sair? Logicamente, é da idade mínima, porque no Brasil, uma grande parte da população começa a trabalhar aos 15, 16 anos. Aposentar aos 65 anos significa contribuir 50 anos, não é nem 40, a idade dele. Essa que é a questão. A outra é o tempo de contribuição. No país da informalidade, no país da sazonalidade, no país do desemprego. Nós vivemos no país do desemprego, gente. Então a maioria nem contribui com a previdência social. Alguém já disse isso aqui. Então, nesse momento, presidente, é evidente que se o senhor pegar os 40 anos, os 20 anos para homem, 15 para mulheres, que acabou ficando 15, né? Quanto sai daí? 350, 400 bilhões de reais. Esse é o ponto dos 900 que Vossa Excelência está falando. Inclusive, Vossa Excelência introduziu novidade, não só a CSLL, como a questão do BNDES, dos recursos que vieram do BNDES, que o Paulo Guedes não gostou, brigou com Vossa Excelência, pelo que eu vi, entende? Por quê? Porque ele também queria o dinheiro só para pagar juros para os bancos dele, para a dívida pública, é isso que ele queria. Então, se você pegar só isso, o abono salarial ainda tem 100 bi e tirar de quem ganha até 2 salários mínimos. Isso aí é só botar a conta na parede. A pensão por morte não pode ser mais cumulativa, ou então tirou metade para determinadas categorias especiais. Então você vai somando, você vai ver que a maioria esmagadora dos recursos virão dos trabalhadores assalariados. Então, assalariados do regime geral da Previdência Social, né? Eu já falei aqui, senhor presidente, por exemplo, essa questão dos 100% das contribuições, me permita, eu acho uma maldade, porque, veja, é a vida laboral do sujeito inteiro. O cara começou como contínuo lá embaixo, tal. Você vai tirar daí 20% possivelmente do valor do subsídio final. É muito grave, é em cima dos mais pobres isso aqui. Porque os mais pobres são a maioria. O que ninguém diz aqui, porque dá a impressão que a maioria da população é funcionário público, não é verdade. Também não é verdade que os salários, os servidores públicos no Brasil, regimes municipal, estadual e federal, 86% ganham só o regime geral da Previdência. A maioria dos estados e municípios, o Brasil inteiro, ganha até 2 salários mínimos. Então, estamos falando de uma minoria. O que o deputado Samuel vai tirar através da transição e através das alíquotas é de uma minoria do funcionalismo público. E digo mais, tem uma maldade aí e uma brincadeira que alguns deputados aqui, de partidos que são de bancos mesmo, defensor de banco, que diz o seguinte: mas o trabalhador diminuiu a alíquota para 7,5%. Sabe quanto dá por mês para o trabalhador que ganha 1 salário mínimo? Eu estou falando de 30 milhões de trabalhadores, tá certo? Sabe quanto é? R$4. É R$4 a menos. Apenas R$4 a menos. Só que o trabalhador vai ter que trabalhar mais. Então ele vai sair perdendo, não adiantou. Diminuir de 8% para 7,5% e sai perdendo de qualquer jeito na soma final. Então é disso que nós estamos falando, senhor presidente, senhores deputados. Nós estamos aqui para dizer o seguinte: em todos os sentidos essa reforma não serve. Nós temos outras formas de política econômica, uma reforma tributária, um giro de política econômica, de que quem tem mais tem que pagar mais. E eu estou falando de um grande momento da política econômica, né? Taxar lucros e dividendos, grandes heranças,
cobrar, acabar com as desonerações fiscais de 400 bilhões.